fazer uma boa transição de cores, mesmo que as suas linhas não façam um degradê perfeito? Vou te ajudar. Mas Vanessa, eu gostaria muito de fazer uma pétala com pintura de agulha, usando a técnica lado a lado que eu aprendi com o clube. Mas eu olhei as minhas linhas e eu não tenho perfeitinho um degradê. Vai faltar alguma cor ali no meio. Será que vai ficar muito esquisito? Não vai. A gente pegou aqui, ó, um degradê levemente descoordenado, que as cores não fazem assim de verdade a transição perfeita. Falta algumas cores para isso aqui chegar no degradê ideal. Então bora ver como faz essa transição, ó, bem suave, que vai ficar ótimo, mesmo que as cores sejam diferentes. Toda boa pintura de agulha começa com linhas guias, então é com isso que a gente vai começar esse tutorial. Vou usar a minha caneta Friction Ball, que sai com calor, para fazer as linhas. As primeiras linhas que eu vou fazer são as que ditam o sentido dos pontos. Como isso aqui é uma pétala, é bem simples. Aqui no meio, com certeza, vai ser reto. E aqui, as próximas serão abauladinhas até chegar do outro lado. Eu sempre acho mais fácil fazer assim, dividir no meio, aí eu encontro o meio do meio, depois o meio do meio do meio e o meio do meio do meio do outro lado. Eu acho que assim fica mais fácil para eu não errar a curvatura. Com a minha segunda cor de caneta, que no caso é vermelha, eu vou fazer as linhas guias que delimitam a transição de cor. Para isso, aqui entra uma continha porque eu quero fazer mais ou menos igual. Então eu vou marcar o meu meio, vai ser mais ou menos aqui. Aí eu divido 2 vezes para cima e mais 2 vezes para baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muito bem, eu quero usar 6 cores. Fiquei mais feliz do que merecia, né? Muito bem, Vanessa. Você conseguiu. Agora que eu já sei qual é o tamanho que vai ter cada linhazinha minha, posso traçar. Aqui não é super importante ficar simétrico, porque na verdade a pétala nem sempre é simétrica, né? Ela tem umas ondulações, às vezes uma parte fica mais escura, outra um pouco mais clara em outro ponto. A natureza tem dessas. Eu montei esse degradê aqui, ó, de 6 cores. Essa é 429 da Círculo, tá? O número tá bem pequenininho. Então vamos falar um pouco sobre essas cores escolhidas, porque nem sempre a gente tem todas as linhas para fazer um degradê perfeito, né? E digo mais, pintura de agulha não serve só para fazer degradê ou cor sólida. A gente pode sim usar cores que não são tão próximas para fazer como se fossem manchas no nosso bordado. E para isso, a gente precisa fazer a técnica com muita atenção aos detalhes para ter uma boa transição, mesmo quando as cores não são assim, irmãs. A gente vai começar o bordado com essa cor mais escura de todas, que é um tom de vinho maravilhoso. Depois a gente passa para esse tom de magenta, que é um pouco mais claro que esse vinho. Sim, é, mas para fazer um degradê perfeito entre eles, teria que ter mais uma corzinha aí no meio para dar uma suavizada nesse degradê que vai do claro para o escuro. Mas tudo bem, a gente não tem e vai dar certo mesmo assim. Agora passando para a próxima transição, que seria entre esse magenta e esse tomzinho de roxo. O roxo tá escuro demais para estar do lado do magenta. Eles até fazem uma transição legal de matiz de cor, que é do magenta para esse arroxeado. Porém, como eu disse, o roxo tá um pouco mais escuro que o magenta, então tem um problema aí. A próxima cor vai super bem com a cor anterior, que é esse roxinho mais claro. Ele é mais ou menos da mesma cor, ele é um pouquinho mais claro, então aqui não vai ter muito que a gente falar sobre a técnica, mas na próxima transição já tem bastante coisa para ser dita, porque a gente vai desse roxinho médio para um rosa já bem claro. Então, assim, vai dar para ver muito bem cada pontada da pintura de agulha. Então, a gente vai ter que tomar bastante cuidado nesse momento.
E por último, a gente finaliza com esse tom de bege rosado, que também vai super bem com o rosinha. Então, aqui a gente também não vai ter muita coisa para conversar, porque a própria pintura de agulha no ponto lado a lado já vai dar uma disfarçada nessa transição. E aqui eu diria que sim, entre elas duas tem um degradê perfeito. E para começar, eu vou usar as duas cores das pontinhas, porque eu não sou muito boa de ponto cheio, sabe? De fazer o limite perfeitinho no ponto cheio. Então eu gosto de fazer uma borda no ponto partido, onde os meus pontos vão ficar a 90 graus com essa linha de contorno. Então eu vou fazer um aqui em cima na minha cor mais escura e um aqui embaixo na minha cor mais clara. A gente vai fazer o ponto partido mais ou menos daqui até aqui e depois nessa reta aqui em cima. O ponto partido é super parecido com o ponto atrás. Eu dou o espaço de um ponto, volto onde seria o início. Ah, eu tô com nó de costureira. E aqui, em vez de eu voltar no buraquinho do meu último ponto, eu vou parti-lo no meio. E é daí que vem o nome ponto partido. Dou o espacinho de um ponto e parto o ponto anterior ao meio. Eu acho que o ponto partido é o que funciona melhor nesses casos, muito melhor que ponto atrás ou ponto haste. Ah, gente, eu esqueci de avisar, eu estou com um fio na agulha, nó de costureira, e estou usando a 70 da Anchor. Muito linda. Eu acho mais fácil sempre começar pelo meio. Tudo que é de preenchimento assim, tipo pintura de agulha ou ponto cheio, eu gosto de fazer uma metade depois a outra. Fiz o meu primeiro ponto, ele tem a altura mais ou menos da minha linha guia vermelha e ele tá bem em cima da minha linha guia preta. Aqui eu já poderia fazer um segundo ponto menor que esse meu primeiro, mas eu vou fazer exatamente do jeito que eu gosto de fazer, que é primeiro marcando todas as linhas guias dos pontos longos e aí eu volto preenchendo. Olha só, gente, já não dá muito mais coragem de voltar preenchendo agora? Não sei, isso é uma coisa que me dá uma segurança. Então, agora que eu já fiz pontos em cima de todas as minhas linhas guias, eu posso voltar preenchendo. Voltei aqui pro centro, sem me preocupar com o avesso, porque pra mim, sinceramente, é o de menos. E aí eu vou fazer um ponto curto. Fiz um ponto curto. Agora eu preciso de um ponto longo. Para o meu próximo ponto curto, eu vou fazer um ponto curto numa altura diferente do anterior, que isso ajuda bem a mesclar as cores. E o que é importantíssimo nessa primeira camada? Que a parte de baixo fique com acabamento ótimo, bem retinho. É só você passar com a agulha por cima desse ponto partido que a gente fez, que já vai te ajudar muito. Segunda coisa importante, que os pontos longos tenham alturas diferentes entre si. Vai ter assim, um que é um pouquinho mais longo, outro que é um pouquinho menor, e a mesma coisa serve para os pontos curtos. A gente varia a altura entre eles também. Além disso, é claro, a gente precisa obedecer as nossas linhas guias pretas, que são as que direcionam a angulação do ponto. E a gente tem que cobrir toda essa primeira linha guia vermelha com a primeira cor. Talvez não seja o suficiente a primeira camada, mas isso tudo bem que a gente pode voltar e fazer uma segunda. E agora uma dica minha para você de algo que, assim, pessoalmente me ajuda muito, que é não prestar atenção na primeira camada como um todo. Eu presto atenção em cada gominho. Eu tenho que dar o meu melhor em cada gominho. E eu acho que assim fica mais fácil, porque quando a gente divide, fica melhor de administrar, né? Então eu presto muita atenção se cada gominho tá com pontos longos e pontos curtos. E aí no todo vai ficando certinho sem eu ter que me preocupar com uma coisa muito maior.
Como eu tenho pouca linha na agulha, já vou fazer o acabamento e pegar uma linha nova. O acabamento é simplesmente passar por tudo que já foi bordado e cortar no final. Já estou com a minha linha nova e vou começar do outro lado. Aqui talvez eu ainda coloque mais alguns pontinhos, porque eu gosto que ultrapasse a linha guia que delimita a transição de cor. Mas isso eu faço na segunda camada. Vou começar do mesmo jeito, marcando todas as minhas linhas guias com pontos longos. E eu acho que fica um pouco mais fácil saindo da base para o centro, tá? E sempre da parte maior da pétala em direção à parte menor. Terminei a minha primeira camada, mas eu acho que em alguns pontos ficou muito distante da linha guia, tá vendo? Aqui assim, aqui. Então eu vou voltar, colocando alguns pontinhos salpicados, alguns longos, alguns curtos. Só é importante que não tenha dois pontos do mesmo tamanho, muito um do ladinho do outro, porque isso faz ficar marcado. Para mim é sempre melhor ultrapassar um pouquinho, levemente, a linha guia do que ficar antes dela. Eu acho que assim eu consigo fazer uma transição melhor. E como a gente vai começar a colocar pontos na segunda camada, já podemos partir para a explicação do que é o ponto lado a lado. Saio aqui, ó, entre dois pontos. E é por isso que a gente chama de ponto lado a lado. Existe também a pintura de agulha com ponto partido, que é quando a gente sempre parte a camada de baixo. Mas, Vanessa, é errado se eu precisar partir algum ponto? Não, tá tudo bem. A gente tá com um fiozinho só, nem vai dar pra perceber a diferença na textura. Acho que até agora vocês já entenderam, né? A primeira camada tem que ficar com esse desenho dentadinho, bem irregular. Então, bora acelerar antes que isso aqui vire um filme. Vamos para a segunda camada. E agora eu vou usar a cor 374. Eu vou fazer até o fim nesse esquema de uma metade depois a outra. Então, eu começo aqui bem pelo centro, faço um ponto longo e vou já demarcar os meus próximos pontos longos. E posso voltar preenchendo. Lembrando de sempre alternar a altura em que a agulha entra no tecido, tá vendo, ó? Aqui eu entrei aqui e nessa eu entrei mais para cima. Agora eu vou entrar um pouco mais para baixo. Ah, vamos falar da parte de cima também. Esse terminou mais baixo e esse terminou mais longo. Tá vendo como essa cor deixa os pontos bem aparentes quando em contraste com o tom mais escuro? Então, é bem por isso que a gente precisa prestar atenção. Quando as cores são super parecidas, isso não fica tão visível, então não é preciso tomar tanto cuidado, mas nesse caso a atenção é dobrada. E agora a dificuldade aumentou um pouquinho, porque os pontos precisam ter alturas diferentes nas duas extremidades, não só na parte de cima como na cor anterior. Mas vai fazendo com calma que vai ficar super bonito. Eu sei que a essa hora você já entendeu como fazer uma boa transição de cores. Então vamos para a parte mais difícil dessa pétala, que é quando o rosa se encontra com o roxinho. Eu vou usar o rosa com a 110 da Círculo e vamos embora. Alternando a altura de pontos longos e alternando a altura de pontos curtos, hein?
E agora, para terminar gostosinho, uma cor bem fácil de mesclar. Vou fazer um ponto partido usando o nosso tom mais claro e depois volto preenchendo. Agora, para fazer os pontos da última camada, como tem pouquíssimo espaço, eu vou sair com a agulha daqui e já passar por cima desse ponto partido. E, gente, no fim das contas, o degradê não era exatamente o que a gente precisava, mas eu adorei. Porque existem algumas flores, né, que a pétala tem uma corzinha meio diferente no meio, sabe? Quando faz quase um círculo, quando juntam todas as pétalas, eu acho super bonito. E, ó, conseguimos fazer e bem facinho. Bem facinho? Bem facinho, bem facinho. Não é bem facinho, é mentira. É bem dificinho. É difícil. É bem dificinho. Tá vendo? Ó, é possível fazer e se você praticar bastante pode ficar ótimo. Inclusive, se você tá assistindo esse vídeo em julho de 2022, a gente ainda tá fazendo o Festival do Bordado Livre e no dia 30 vai ter uma live de 12 horas de conteúdo ao vivo sem pausa. Então, participe, hein? Para receber notificação, basta se inscrever no link que tem aqui na descrição. Ah! E se você gosta de pintura de agulha, mais um motivo para você assistir essa live. Vai ter uma coisinha bem especial lá para você. E agora eu quero saber aqui nos comentários qual é a flor que vocês adorariam fazer com pintura de agulha. Que também tem coisa vindo por aí, tá? Um beijo, gente, até o próximo vídeo.